Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus. Começamos mais um domingo, 5 horas da tarde. Vocês sabem que aqui a gente tem o nosso quadro Profissões. E a profissão de hoje eu vou até me acalmar um pouco. Respirar, porque agora a conversa vai ficar um pouco mais tranquila. Devia até ter começado mais tranquilinha a live, tá vendo? Mas, ó, você já sentiu a diferença, né? O Fê vai colocar um pouquinho pra vocês do que vai rolar hoje. Bora ver. Na Índia, quem praticava eram exclusivamente os homens. Praticavam muito cedo antes de trabalhar, numa sala completamente fechada. Eu tinha muitas crises de pânico, tinha muitas crises de depressão, que o yoga veio pra me acalmar. Eu nunca mais vou ter nenhuma crise de pânico, nenhuma crise de depressão. Não vou mais ficar. Eu vou tirar o remédio da minha vida, mas eu vou terminar, eu vou praticar e eu vou ensinar. Sim. Então, você pode estar sentado numa cadeira de roda, fechar os olhos e, pelo simples fato de inspirar, eleva os braços pela sua energia sutil, você já faz yoga. Conheci uma menina que, numa prática de Kundalini Yoga, ela estava atingindo quase que um orgasmo, ela teve um aneurisma. Gente, a gente vai bater um papo agora com a Juliana. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a profissão dela. Ela já começou contando pra gente uma curiosidade. Eu perguntei, antes de começar a live, é yoga ou é yoga? E ela vai responder aqui pra vocês. Ju, seja muito bem-vinda à Operação Lotus. Obrigada, Stephanie. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por vir contar pra gente um pouquinho, né, da sua profissão. Sim. Que é uma profissão que eu diria que te transformou numa pessoa mais calma, seria? Você acha que sim? Você acha que não? Hoje você tem aí talvez uma tranquilidade maior. Conta pra gente o que impactou pra você, o porquê escolheu essa profissão. Conta um pouquinho da Ju pra gente. Vamos lá, então essa escolha do yoga, né, que é uma palavra masculina, na Índia quem praticava eram exclusivamente os homens, então por isso que é considerada a palavra o yoga. Sério? Só homens praticavam? Sim, eles praticavam muito cedo antes de trabalhar numa sala completamente fechada e para depois eles conseguirem começar o dia bem e trabalhar. Então era uma profissão, era uma prática, na verdade, exclusivamente masculina. Caracas! E hoje a maioria é feminina, eu acho, ou não? Pro Ocidente. Caracas! Porque, na verdade, quem trouxe mais essa prática, quem disseminou mais pro Ocidente foi uma mulher, que foi uma das filhas de um dos discípulos. Né? E ela que trouxe pro Ocidente a prática do yoga. Então, no Ocidente é muito caracterizada como uma prática feminina, mas no Oriente não. Na Índia é bem masculina, é bem... Hoje... Tá no geral, né? Mas, assim, foi considerada uma prática exclusivamente masculina. E lá, hoje é normal, então? Você chega lá, é uma prática comum da sociedade lá? Como é que funciona? Então, eu não conheço a Índia. Uhum. Aliás, é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que conhecer. Quem é professor de yoga tem que conhecer uma vez a Índia. Lá eles praticam, mas não são todas as pessoas que praticam, né? Então... eu não tenho barganha para te falar como que é a prática do yoga hoje lá, porque o yoga tem 5.000 anos, né? Tem mais de 5.000 anos, então de lá para cá muita coisa mudou, porém o yoga é muito atual, mesmo de 5.000 anos para cá, porque a gente fala sobre uma existência, né, da nossa função como ser humano em relação ao todo. E me conta, o que levou a Ju a se tornar professora de yoga? Como que foi isso, essa transformação na sua vida? Para me aguentar. Quando as pessoas falam assim, você é uma pessoa zen, porque você dá aula de yoga. Não. O yoga é pra gente se aguentar, porque eu sou insuportável. Então eu procuro o yoga para me acalmar. O yoga é meu chá, meu remédio. Né? Então, eu sou uma pessoa tão agitada, com uma mente tão agitada e sempre muito ansiosa. Eu tinha muitas crises de pânico, tinha muitas crises de depressão, que o yoga veio para me acalmar, veio para me trazer no meu centro, para eu aprender a me conhecer na minha presença, para eu aprender a respirar junto com o movimento do corpo. Então, isso que me fez trazer para o yoga, justamente para eu conseguir me suportar. Meu Deus do céu. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi a sua transição
pra você começar? Porque você contou aqui nos bastidores um pouquinho que foram só 4 aulas. Foram. Pra te levar a falar, não quero fazer esse curso de formação. Conta pra gente como é que foi essa decisão, essa virada de chave e o seu curso, né? Conta pra gente um pouco, porque assim, muita gente pode se interessar muito. Nossa, quero também. Conta. Eu sou do varejo, eu trabalhei no varejo há 23, 20 anos da minha vida. E eu estava cansada do varejo e eu trabalhava como na área de gerente, de vendas. E aí depois eu fui para uma clínica de medicina preventiva, num pós-atendimento. Então não era muito diferente. Eu tinha que saber lidar com os pós-atendimentos dos pacientes. E eu cuidava do pós-atendimento do paciente de um dos psiquiatras na clínica. E um dia eu estava muito nervosa, ele passou lá na frente e falou assim, Juliana, o que você tem? Eu falei assim, eu não estou conseguindo me concentrar no Google. Acho que tinha que fazer aquelas planilhas do Google e aquilo estava me atormentando. Então, eu vivia atormentada com aquilo na minha... Ela assim, no final do dia você passa na minha sala que eu quero conversar com você. Eu vou fazer uma consulta com você. Eu falei, não, doutor, você não está entendendo, eu não vou ter muita barganha para pagar você, né? Não, Juliana, vai lá. Aí ele foi. Ele viu sua necessidade. Viu minha necessidade. Diagnosticou depois de 6 sessões o meu TDAH. Porque não é bate e volta, né? É uma coisa que você vai estudar, você vai pesquisar, você vê se o paciente realmente tem, né? Não é só na primeira consulta, você dá, não, tem. 5 sessões, na verdade, até ele chegar no diagnóstico. Aí meu mundo caiu, né? Tinha acabado de me separar, tava sofrendo. Aí eu tive um retrocesso, assim, das coisas do que eu era antes, né? Meu Deus, então eu era assim, não sabia. Eu tinha comportamento assim, não sabia. Eu entrei em pânico, assim. Eu fiquei muito deprimida com o diagnóstico. Aí ele virou e falou assim, mas a gente vai ajudar com a medicação certa, ela ajuda. Vou entrar com 2 tipos de medicação. Porém, o que vai te trazer a cura, a medicação ela é só paliativa. Mas o que vai te trazer a cura é o yoga. As técnicas de pranayama, respiração que tem no yoga. Você ouviu isso do próprio psiquiatra? Falei, não acredito. Ele, verdade. O yoga, ele vai te tirar dessa aflição que você vive. Nossa, aí passaram-se 6 meses, eu fui demitida por conta da pandemia. Aí me bateu um desespero, né? Falei, não, preciso dar um jeito em mim, eu vou pirar, vou ter pânico de novo, vou ter ansiedade, vou ter depressão, não quero mais. E aí foi quando eu fui mandada embora, eu procurei umas aulas de yoga para fazer com uma amiga do meu ex-marido, que era professora, e fiz 4 práticas. Aí eu falei assim, mas e agora, né? 4 práticas. Aí eu lembrei de um retiro que eu tinha feito com uma professora, super legal, e fui atrás dela. Eu falei, olha, você fez formação com quem? Ah, fiz com a Camila. Ah, eu quero fazer. Aí fui atrás, tinha que ter no mínimo 6 meses de prática, eu não tinha. E aí ela pediu uma redação. Você faça uma redação para mim, para você conseguir entrar para fazer o curso. Porque você precisa de no mínimo 6 meses de prática para se tornar professora. Eu não sabia nada, né? Não sabia fazer nenhuma postura. Aí eu fiz essa redação. Ela chorou, se emocionou. Aí eu falei todo o meu diagnóstico do TDAH, como eu me comportava com os meus filhos também, né? Que depois veio um monte de coisa na cabeça. Ela assim, tudo bem, vem fazer o curso. E aí começamos no online, na verdade. Foi meio que híbrido, porque o online era a parte teórica. E aí teve que procurar um hotel que conseguisse aceitar os alunos para fazer a prática mesmo, né? Na parte de posturas, a prática em si. E aí a gente conseguiu um hotel e era assim, prática com máscara. No meio da pandemia. Uma prática de 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e 20, assim. Eu sentia dor do cabelo, a unha do pé. Eu chorava todo dia da semana. Oh, meu Deus, eu vou conseguir. Foi suado. Foi uma suado. Entrega, foi um acreditar, sabe? Assim, eu peguei aquilo que o meu médico disse. Falei, eu nunca mais vou ter nenhuma crise de pânico, nenhuma crise de depressão. Não vou mais ficar. Eu vou tirar o remédio da minha vida. Mas eu vou terminar, eu vou praticar e eu vou ensinar. E conseguiu. E consegui. Consegui, muito feliz, até me emociono de falar. Ai, parabéns, porque assim, a gente estava conversando, né, sobre isso, e muitas pessoas, e eu me incluo nessa, começam e não conseguem continuar.
pela vida corrida, por milhares de coisas. E assim, meia hora já faria toda a diferença. Sim. Né, Stephanie? Tá ouvindo? Então, yoga é uma constância. É uma constância. E conta pra gente o que você sentiu de diferença. O que você sentiu de diferença de você, da Juliana antes e da Juliana depois, né, da prática. Como que você se sente hoje em relação... Fala pra mim as diferenças que você aponta, a evolução que você teve, que você mesma enxerga. Eu sou outra mulher. Meu ex-marido fala que eu não sou a Juliana que era há 5, 6 anos atrás. Tanto em postura, em corpo, em mente. Os meus amigos se foram, vários. Você troca de amizade, você troca de ciclos de vícios que você tem. São escolhas, né? Então, o que muda tudo? Muda a forma de pensar. Porque o yoga, ele te traz para o tapete. E aí, quando você constrói uma postura, você tem que ficar naquela permanência e arranjar um conforto no desconforto. Aí você tem que respirar naquilo. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu não consigo ficar aqui. Meu Deus, o que é isso? Né? Mas você está arranjando uma maneira de respirar naquela postura. E é uma meditação ativa. E aí tudo vem à tona. Vem várias emoções. O que eu estou fazendo aqui assim? Como que isso pode ser bom para a minha vida futura? E é. Não tem um aluno que faça a prática e se arrependa. Quando ele tem a preguiça de voltar para a próxima prática, eu falo assim, lembra da prática anterior que você entrou e não se arrependeu de ter entrado. Que você chegou na hora do Shavasana, que é o relaxamento profundo, e falou, meu Deus, ainda bem que eu vim. Então, assim, por quê? Porque lá você vai se encontrar. É um autoconhecimento, é uma observação em você. Então, você vai se observar suas emoções, você vai se observar na postura, como eu posso me alinhar, porque a gente fala, afasta os ombros, o pé no chão. Você vai se olhando por pedaços. O ser humano, ele não tem essa coisa do se olhar, a gente trabalha no automático. Então, na hora que você está em cima do tapete, que é o seu altar, você está se enxergando na sua respiração que está ofegante para ficar naquela postura, naquela isometria que está difícil. Como que eu vou arranjar conforto se a perna da frente está doendo, a de trás não? Põe a força na perna de trás também. Então, é um alinhamento de tudo. E aí, o que a gente fala? Não adianta nada você esticar o seu tapete por 20 anos da sua vida e sair dali, enrolar seu tapetinho e não levar para sua vida. Porque o yoga é do tapete para a vida. Isso te muda em tudo. Na forma de você pensar para falar, na forma de você pensar ao reagir, como você vai educar o seu filho, como você vai levar a sua vida. Não tem expectativa. É uma doação 100%. Você se doa para o universo. Você se doa para você e para um todo. Você não tem que pensar que você está se doando para o outro. Porque o outro te frustra. Entendeu? O outro, você não pode esperar nada da outra pessoa. Ela não é igual a você. Cada um é cada um. Cada aluno é cada aluno. Esse é o meu papel também de professor. O que aquele aluno pode me entregar, o que eu posso oferecer. Eu não sou maior que você, aluno, e você não é maior do que eu. A gente é linear. Eu estou aqui para aprender contigo e você está aqui para aprender comigo. Né? Então, essa é a verdadeira razão do yoga em sociedade. Por isso que a gente fala que em 5.000 anos para cá é tão atual. Caramba, é engraçado isso, né? Começou há tanto tempo atrás. Tanto tempo atrás. E vai, com certeza, por muitos e muitos anos. E é uma coisa que você vê que aqui está começando a cada vez mais, principalmente depois da pandemia, as pessoas a buscarem. Não sei se é porque, às vezes, a gente chega numa determinada idade onde as pessoas já faziam, e agora a gente está tendo acesso porque pessoas muito novas não buscam isso. Talvez pela agitação da vida, talvez, não sei. Mas eu acho que
é exatamente nessa idade que a gente chega num ponto e para e fala, vamos respirar um pouco? Você tá precisando respirar um pouco. E aí as pessoas talvez vejam, né, o yoga, Sim. que agora eu aprendi, agora eu sei, o yoga, como primeiro uma fuga dessa loucura, pelo menos aqui em São Paulo, né? A maioria das pessoas vivem numa loucura insana, que é tudo muito rápido, tudo muito, né? E elas enxergam nisso uma fuga. E quem fica, é o que você falou, é uma filosofia de vida. É. Eu achei muito bonito isso. Então, fala pra gente um pouco sobre isso, sobre não ser um esporte, ser uma filosofia. Como que funciona isso? Yoga significa união. Yoga é uma palavra em sânscrito, significa união. União do corpo, da mente, da respiração. Quando você faz a prática de pranayama, que é respiratória, você está exercendo a presença e você está praticando com a sua respiração. Por que não pode ser considerada uma atividade física? Justamente por conta disso. Porque não é só o movimento do corpo em si. Você tem que estar respirando corretamente junto com o seu corpo e tem que estar presente nele. Por isso que o yoga chama união dos três e é uma filosofia de vida. Porque isso você não vai ter retorno em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, em 5, 6 meses. A gente não pensa no yoga como um retorno físico. A gente pensa no yoga como uma ferramenta para a sua vida, como uma extensão de vida. Uma extensão de mente mais tranquila, de corpo mais relaxado, de discernimento. Então, é uma filosofia de vida. É como que você conduz a sua vida dentro da prática e coloca isso do tapete para a vida. Atividade física, você vai lá, faz, você sai e vai trabalhar. Você não está trabalhando a sua presença, você não está trabalhando... Você está trabalhando força, né? Ou você está trabalhando HIIT, você está trabalhando qualquer outra coisa, mas... Você não tem que estar presente para ver como que eu vou fazer para ficar aqui, como que eu vou ajustar esse ombro aqui, como que eu vou fazer isso. E a respiração, cadê a respiração? Todo movimento que sobe no yoga, a gente inspira uma vez. Todo movimento que desce no yoga, a gente exala uma vez. Pelo nariz, não é pela boca. E essa conexão da respiração com o movimento do corpo tem que ter presença. Se você não tem presença, como que vai fazer? Você não vai fazer a prática. Por isso que é considerado uma filosofia de vida. E tem infinitas linhas de yoga, infinitas posturas, infinitas, que aí todo mundo fica louco. Yoga virou uma febre agora, né? Aquelas de ponta cabeça, o pessoal que faz assim, só que com as pernas pra cima. Eu vou deixar uma coisa muito assim, isso não é só yoga. Essas posturas mirabolantes, tal... Você não faz ideia de como é para chegar até lá. Você pode demorar 15, 20 anos para chegar naquilo. E é verdade. Pode demorar de 15 a 20 anos de prática constante. Constante para chegar àquilo. Tem uma famosa... Como é que é o nome daquela modelo? É Gisele alguma coisa, o nome daquela modelo muito famosa. É Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Ela pratica há muito tempo, né? Pelo que eu vi. E ela faz poses assim, Fernanda ela grava Lima. bastante. Fernanda Lima, elas gravam, né? E postam bastante. E o da Gisele eu falei por quê? Porque uma vez eu vi uma imagem dela fazendo e eu acho que era a filha dela, eu não me lembro muito bem, gente. Eu não sou... Vocês sabem que eu sou meio perdida. Se era uma menina ou se era um menino, mas fazendo junto com ela, criancinha. Sim. Então é uma coisa que já levou pra vida ali. Já leva. Já leva pra vida? Já leva. Certeza. E aí é uma prática que E passou de mãe pra filha. yoga, ele é assim, eu fiz uma formação agora também do yoga acessível, adaptado e humanizado para pessoas cadeirantes, como paraplégicos e tetraplégicos. Como que você dá yoga para uma pessoa assim? Cara, agora eu fiquei Para uma pessoa sem... que tem as suas particularidades de movimento, concorda? Sim. Então, você pode estar sentado numa cadeira de roda, fechar os olhos e, pelo simples fato de inspirar, eleva os braços pela sua energia sutil, você já faz yoga. Você não precisa levantar seus braços. Nossa, que inclusivo isso. Tá? É bem legal, assim. Eu fiz com o Rodrigo, do Lhe Tenho Amor, é maravilhoso. Ele mora na Suécia hoje. Ele
Ele era um praticante de yoga, ele era hot yoga, se não me engano. Ele fazia uma prática mais física. Hot yoga. E aí ele passou umas férias aqui no Brasil, em Minas. Ele teve uma hipoglicemia, caiu, bateu, quebrou a vértebra. E quando ele recebeu, ele saiu do Brasil paraplégico. Caracas! E aí eu fiz esse curso com ele de um final de semana. Foi a coisa mais linda do mundo. Foi uma emoção sensacional. Então eu falo pra você, pra quem você dá yoga hoje? Pra quem aparecer na minha frente. Pra quem aparecer na minha frente. É pra todo mundo? É pra todo mundo. Caramba, que muito interessante então, assim, isso. É gestante também. Basta você também focar, né? Eu tenho um foco. Se aparece uma pessoa na minha frente, como já aconteceu, que quer fazer yoga, mas é paraplégico, eu não estava preparada para isso na primeira formação. Sim. E aí eu procurei o Rodrigo. Gestante, apareceram várias gestantes, mas que nunca fez yoga na vida. E aí, de repente, quer fazer yoga. Calma. Então, tem um yoga adaptado para gestante, né? Então, eu foquei nessas 3 linhas. Então, hoje eu posso falar que é a pessoa que aparecer na minha frente, eu posso dar yoga. Então, assim, o yoga, ele não é só físico, é isso que eu quero dizer. Não é movimento físico, tem energia sutil, sabe? A gente fala que o sutil precede e controla o denso. Essa energia sutil que a gente tem dentro da gente, a gente desconhece. Sabe? O sutil, ele precede e ele controla o denso. O que é o denso? O nosso corpo, a nossa massa. Achei tão interessante essa frase. Eu vou até pedir para você colocá-la na thumbnail. Sabe aquela frase ali? Que sensacional isso. Por quê? O meu raciocínio agora foi 3.000 quilômetros para frente e voltou 5 vezes enquanto eu tava ouvindo isso aqui. Enquanto eu tava ouvindo isso. Calma que a gente vai ter tempo. Né? Nossa, mas sabe por que eu tava, enfim, viajando aqui quando você estava falando, mas viajando no que você estava falando? Porque tem muitas pessoas que elas não têm noção da influência que elas têm, a energia delas na vida do outro. Sim. Então, quando você trata a sua energia, tipo, eu melhorei, eu trato todo mundo ao meu redor melhor. Com isso, as pessoas que estão ao meu redor vão começar a ser tratadas melhor e tratar melhor também. Sim. E vai começar a desencadear um negócio. É exatamente isso. Energia. Exatamente isso. Quando a gente fala que o yoga é para quem tá bem e quer ficar melhor. O yoga é para quem tá bem e quer ficar melhor. Por quê? Porque quando você está bem, você tem como fazer o outro melhor. Você tem como passar isso para o outro. Se você não tá bem, como que você vai conseguir fazer o bem para o próximo se você não tá bem? Eu lembro quando eu me formei, logo quando eu me formei com a Camila, que a gente teve que fazer 8 aulas e tal, recebi um convite desafiador para dar aula num projeto social através do SUS para terceira idade. Tive que desconstruir toda a minha formação. Imagina, base, flexão. Você acha que eu... né? Sem condições? Sem condições. Aí teve um dia, assim, na minha cabeça, eu cheguei lá, fiz todo mundo sentar e levantar da cadeira sem apoiar as mãos. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, chega lá, fazer isso. Ninguém levantava da cadeira sem apoiar as mãozinhas assim. Falei assim, meu trabalho com vocês aqui no primeiro ano vai ser todas conseguirem levantar e sentar sem apoiar as mãos na cadeira. Comecei com 5 alunas do projeto. Meu Deus, tinha 35, tinha uma fila de mais 20 para entrar. E aí eu só podia ficar 6 meses, aí foi renovando o contrato, porque na verdade, era um projeto social, então eu não ganhava. Sim. Eu fui como voluntária. E aí renovaram o meu contrato, porque você não pode ter vínculo. Só sei que eu fiquei 2 anos lá. Aí depois de 1 ano e meio, eu recebi um convite de uma assistente social para uma despedida dela, né? Ela falou assim, vai, porque vai ter uma celebração, uma cerimônia com deputado, com não sei o quê. Vai lá, leva seus filhos, eu tô saindo, eu tô me aposentando. Ah, tá bom, vou lá.
E quando eu cheguei, eram diplomas de honra ao mérito, né? Eu sentei toda, sem maquiagem, com uma roupa horrorosa. Horrorosa. De repente, tô assistindo, eu falei assim, nossa, o pessoal tá de vestido longo, né? Acho que eu não me arrumei o Engravatado, suficiente. diretor da Casa de pensando Cultura e tal, e achando que eu tava lá por causa da Rose, né? Meu Deus. De repente, eu ouço meu nome, Juliana Pires Soares. Oi? Eu nem levantei da cadeira, cara. Não levantei. Eu olhei pra Rose, eu falei, ela, Juliana Pires Soares. Eu olhei pra ela. Eu não acreditei. Eu estava ganhando um diploma de honra ao mérito pelo trabalho que eu fiz de 2 anos lá. Foi muito bonito. Ai, que lindo, parabéns. Foi muito bonito. E aí, eles depois levantaram que eu sem pôr a mão na fiquei... cadeira? Antes que eu me Levantaram. esqueça. Fazia guerreirinho 1, o 2. Tá vendo? Por isso que ficou 2 Ó, anos. postura de equilíbrio, você não precisa ficar de ponta cabeça. Você não precisa fazer torção, você não precisa fazer nada disso. Postura de equilíbrio, depois é um desafio pra você. Ai, Deus. Basta colocar um pé na frente do outro. Assim, você encostar o dedão no calcanhar e ficar com o pé na frente do outro, você tudo bem, você fica. Tenta fechar o olho. É aí que dá o desequilíbrio, né? Então, assim, é uma questão disso, presença. Numa postura simples. Como você vai dominar seu corpo ali? Sabe qual que eu acho que é o meu problema? Acho não, tenho certeza. O meu problema é... Comecei a fazer. Tô aqui, tô concentrada, tô fazendo lábias, meditação, respirando, tudo lindo, a postura, né, tal. De repente eu começo. Hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, hoje eu preciso não sei o quê, o feijão, a escola, o não sei o quê, não sei o quê. Aí de repente eu, putz, preciso fazer. Eu não consigo esvaziar a mente. Talvez Então, seja por isso que muita gente também larga, não né? existe esvaziamento. Já te tiro isso, esse mito. Isso é uma coisa... Não existe. Tá vendo professores que dão aula falando que é pra esvaziar a mente? Não dá Não pra fazer existe isso. esvaziamento. Existe você voltar o foco pra sua respiração. Você não tá respirando na prática? Eu tô falando com você. Você sabe que a gente tem uma boca pra falar e 2 ouvidos pra ouvir, né? Então, assim, é pra ouvir. Eu falo para os meus alunos que você pode fazer a minha prática sem olhar eu fazer, apenas ouvindo. Lógico que para iniciante isso é difícil, mas para quem já está acostumado com a prática, você tem 2 ouvidos para ouvir. Isso é presença, é você prestar atenção no que o professor está falando. E esse é o meu problema. Né? A E mente aí, começa a mas não borbulhar, tem sabe? como você se perder dentro da prática. Não tem como. Porque inspira, eleva, exala, tronco à frente, inspira, alonga, base. Não tem como você, na prática, pelo menos minha, que eu vou te fazer um convite para fazer. Será que eu vou? Ó, a última profissões que a gente teve foi da astróloga, a Érica. Pois eu saí daqui, já fiz meu mapa astral, já li meu mapa astral. Recomendo vocês a fazerem com ela. Vou até pedir pro Fê deixar o arroba dela aqui embaixo. É arroba vega_terapias. É isso, né? Isso. Vega_terapias. Vão lá, faça seu mapa astral, porque, gente, o negócio é impressionante. Agora já estou aqui. Vou já sair daqui, já fazer a minha prática agora do yoga. Não se esqueça que é masculino. Vou já fazer também. Tá vendo? O professor está me mudando. Tá vendo isso? Você sabe o que significa a palavra guru? Guru, que a gente fala, não é guru, tá? Ah, não é? Não, é guru. Guru? Guru. Mentira. Sabe qual que é o significado dessa Pronunciei errado a palavra? vida inteira, não. Professor. Guru. O guru, ele nunca pode ser levado a algo espiritual. Não. Nossa, eu ia te perguntar isso. Não, Porque muita gente, eu acredito, que não faça porque acredita que envolve religião. Não tem Perfeito. nada a ver. Tem muita... Mas, Sim. não, pra você que é profissional e sabe disso, Sim. mas tem muita gente que opta por não fazer porque acredita que envolve paganismo, né? Sim. Exatamente, acredita que envolve religião. Tipo, não vou fazer porque fala namastê, porque fala isso, porque fala aquilo. Então não vou. Tenho vários alunos que são de religiões que não
podem fazer mudras, que a gente fala que são os mudras, vocês falam que são, mas são os mudras, né? Ou junta o polegar com o indicador, ou faz o namastê, que é o Anjali Mudra, que a gente fala. Vários alunos meus não fazem, mas por quê? Por conta da religião que segue, que não permite fazer gestos com as mãos, independente do que seja, tá? Caramba. Sim. Não vou falar nome de religião, porque tem algumas religiões que não podem estar fazendo tudo. Então, eu tenho alunos que realmente não fazem. E eu, desde o início, se o aluno é novo, eu já falo, pessoal, não é religião, não tem nada a ver com religião. Então, porque o yoga não é religião. O guru nada mais é do que o professor. Aí entra, né? Qual que é o intuito do yoga como filosofia de vida, que entra várias premissas no yoga, né? Você chegar e alcançar o quê? A plenitude, né? E o que é plenitude, né? Outra coisa, a plenitude é você conseguir administrar a sua vida e seus sentimentos da melhor maneira possível, sem deixar que o meio te afete. É só seguir no que você acredita. No que você é capaz, no que você sustenta. Você não é o que a sua mente pensa que é. Você não é o que você pensa. Você é muito mais do que isso. Você é pura consciência. A sua mente te sabota. A mente sabota a gente o tempo inteiro. Então, ele não deixar bem claro de que... Até tem uma outra frase, outro dia que eu falei, eu até postei esses dias no meu Instagram, que o ego, ele faz com que, o ego é uma confusão, né, do quê? Do que a mente pensa. E o yoga, ele é desprovido do ego, né, porque a gente fala que tem que deixar o ego de lado, mas aí, quando você pensa que você tá avançado no yoga, se você pensa, nossa, eu já sou um professor, caiu tudo por terra, né? Olha o seu ego onde tá. Caracas, é um trabalho constante. Por isso que tem muita confusão, que tem muitos problemas com os grandes gurus de assédio, porque cresce. Quando você começa a se conhecer, a ter uma base de estudo de filosofia e autoconhecimento, você tem uma potência. Entendeu? Você cresce. E se você deixar o ego tomar conta disso... Uma pessoa que é bem sucedida, profissionalmente falando, vai lá, um professor, faz a Ashtanga, vira, faz um monte de coisa e tal. Nossa, eu sou o cara. Não, você não é nada. Acabou de zerar o que é o yoga na vida. Vai lá e aprende tudo de novo. Não é uma questão de postura. Não é uma questão de você ficar numa cambalhota. Não. É uma questão de que você tem que estar bem com você, saber administrar suas emoções e suas sensações através do mundo que te permeia, que te tá todo dia vindo para cima de você. Essa é a vida. A vida é um looping. Então, o yoga, ele te traz isso, discernimento. Ele te traz um centramento. Ele te traz decisões na hora certa. Você para pensar e tomar uma decisão. E isso é o yoga do tapete para a vida. Entendi. Tá? Me diz uma coisa. Existem mitos ou situações que você acredita que sejam divulgadas sobre a prática do yoga, que você acredita que seja legal a gente conversar sobre? Por exemplo, olha, a pessoa fala muito isso, mas isso é um mito. Ou algo que acham que não é verdade e é de fato. Alguma coisa que, não sei, por exemplo, que a gente acabou de falar de religião. Muitas pessoas isso é um mito. Acham que a religião está envolvida, né, com o yoga, quando não.
Existe algo que é muito difundido assim, que na verdade não é? Não acho acontece? que ela já bateu no ponto que yoga era só movimento, né? Exato, atividade física. Que era só atividade física, É. que não envolvia... Todo mundo entra no yoga, não tem uma sã pessoa que não entre no yoga por conta das posturas. Todo mundo é 100%, tá? Isso é um mito, que é só pra... É também. Mas na hora que você percebe com a constância da prática, que você vai começando a praticar, você vai percebendo que vai muito além. Aí entra a questão. Se a pessoa começa a se acessar muito internamente, porque faz um rebuliço na emoção o yoga. Você começa a acessar um quarto escuro. Entendeu? Se ele aguentar, ele permanece. Se ele não aguentar, ele espana e sai. Caramba, que engraçado isso, né? Como é que uma prática onde você está em cima de um tapete, respirando, ajeitando sua postura, pode acessar coisas tão profundas, né? Acessa. Quartos escuros. Acessa muitas emoções. Dependendo da prática que a gente dá também, se dá muita postura de extensão, de abertura de coração, no final chora, tem gente que chora. As pessoas que são muito retraídas, emotivas, que não conseguem soltar suas emoções, primeiro que elas têm uma dificuldade enorme de expandir peito, nas posturas de expansão. Que a gente fala, né, de extensão de coluna. Elas já têm uma séria dificuldade. As pessoas que são muito fechadas emocionalmente falando, elas já têm dificuldade física na construção da extensão, de expandir. Se eu passo uma prática só com foco em extensão de coluna, né, eu passo algumas posturas a mais de extensão, porque eu tenho que abranger como um todo, chega no Shavasana, ela começa a chorar. Caracas! Começa a chorar. Tem Você já gente teve que chora. alunos que choraram? Então? Eu choro Eu choro. nas minhas práticas. Gente! Dependendo do dia que eu tô, que aquela prática tá assim, coisa mais difícil do mundo, porque meu dia não foi fácil. Você faz mais à noite, então, hoje? É o que me resta. Mas existe horário bom, horário ruim? Tipo, esse horário é melhor fazer isso? Um mito, Existe? né? Um mito do yoga, por exemplo. Tá A vendo? prática tem Olha que eu caçando ter. os A mitos. prática tem que ser todo dia de manhã. No primeiro nascer do sol, antes do nascer do sol, o que seja, né? Cara, não, yoga é qualquer horário. Ah, não que precisa você acordar conseguir 4h30 da manhã, então? Não. Tá vendo? Não. Tá vendo? A gente já começando a melhorar, então, o negócio. Precisa acordar 4h30, que fazer yoga ali junto com o sol nascendo, você tá ali, põe o celular pra... Que deve ser muito legal. Não, deve ser maravilhoso. maravilhoso. Pra quem já tem a prática, o domínio, já tá ali, né? É que o yoga, ele te traz uma energia muito grande pro dia, né? Entendeu? Então, ele te prepara pro dia. E à noite ele não relaxa ou ele relaxa? Ou, tipo, ele... Então, depende da prática. Eu, por exemplo, demoro um pouco para relaxar. Depende de pessoa para pessoa. Mas é a única hora que eu tenho. Então, Você eu faz todo dia? faço... Não, agora eu deveria estar fazendo mais. Pelo menos, a gente fala assim, ó, pro aluno. Isso tem que falar. No primeiro dia você não praticou, no segundo dia você não praticou, pratique no terceiro dia. Não deixe de praticar após o terceiro dia. Jamais. Tá? Nem que você inclua lá 3 vezes na semana o yoga, mas não deixe de praticar no terceiro dia. Tem gente que fala, em 1h15 de prática. A minha aula é de 1h15. A minha aula é de 1h15. Por quê? Porque abrange muita coisa. E abrange movimentos articulares, porque o yoga ele aquece muito a articulação, a gente trabalha com expansão articular. Tenho que trazer uma técnica respiratória para você, eu tenho que trazer um aquietamento também. Vou te ensinar o mantra. Tem um mantra que a gente entoa. A gente entoa o mantra 3 vezes. E o Guru Mantra, que é um guru, é um mantra em respeito ao aluno e professor, dessa relação mútua. E os mantras? Acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque eu fico pensando, já ouvi falar de mantra, você em casa também já deve ter escutado, inclusive eu quero ver se você deixou o like nesse vídeo, hein? Você, por favor, deixa o like, se inscreva no canal. É o seguinte, vamos falar da importância do mantra e o que significam, né, os mantras para um todo. Tipo, as pessoas falam,
o on, né? As pessoas ficam, ai, o que significa aquele on? Mas não tem noção do que é. Conta pra gente um pouquinho. O Om é o mantra mais poderoso do universo. Por quê? Porque ele pode ser entoado em todas as línguas. Então você imagina a gente inspirar uma vez só e entoar o mantra Om, sendo que todas as pessoas entoassem ao mesmo tempo. A fonética, o som, ele é vibracional, é mais pela vibração dele e alcança todos. Por isso que a gente fala que ele toma conta do seu corpo. Você vibra com ele. Não tem aquela frequência que a gente fala? O Om atinge essa frequência. Porque todos podem entoar da mesma forma. Então, ele é considerado o mantra mais poderoso do universo. Porque ele une as pessoas de todo mundo. Então, se você imaginar que no mesmo dia a gente marca para todo mundo entoar o mantra Om, você arrebenta o planeta, entendeu? Você arrebenta, é uma coisa de emocionar. Você fechar uma sala, se eu fechar uma sala com você, com 20 pessoas, e falar para todo mundo inspirar e entoar o mantra Om 3 vezes, você vai ver que a sala vai fazer assim, vum, vum. Porque isso entra no coração. Então, você entra em você. Né? E aí tem alguns mantras específicos. Então, o mantra Om é esse o significado, pela potência, pela fonética, pela união que ele traz de todos os povos. Então, dessa fonética, dessa potência que ele tem. Tá? Então, por isso que ele é considerado o mantra mais poderoso do mundo. Tá? Aí tem outros mantras que a gente entoa. O Guru Mantra é um mantra que eu entoo na minha prática para ter esse respeito e esse olhar genuíno para você e você para mim como aluno e professor. Relação aluno e professor. Eu não sou maior e nem menor do que você. Nós somos iguais. Então, o significado dos mantras, tem um mais lindo do que o outro, são lindos. Tem um mantra que antecede o estudo da filosofia. Tem infinitos mantras. Eu não domino todos os mantras. Eu sei entoar vários mantras, mas às vezes eu me perco no significado e na posição que ele deve se encontrar em cada lugar, assim, né? De fala para ser entoado. Caracas, são muitos detalhes, né? A gente pensa, tem gente que... Muitas pessoas olham assim e falam, é só uma pessoa se alongando, né? Tem um filme, é o Karate Kid. É o Karate Kid? Oh, mas aquele filme é muito, muito legal. Diz muito sobre o ensinamento do mestre e do menino. E ele é muito impaciente, né? Bota casaco, tira casaco, pita lá a cerca, fica assim, não sei o quê, pita na cerca, bota o casaco, tira o casaco. Então, eu sei que é uma luta, né? Mas você vê que tem um passo a passo filosófico antes de ser aplicado, né? Mas isso, você vê que aquele movimento é uma repetição. Ah, e outra coisa, tudo é repetição, é isso que ele quis mostrar. Que você só vai se aperfeiçoar repetindo. Tudo é repetição. O aperfeiçoamento da prática é a repetição. Tudo você tem que repetir. Você não fica repetindo para o teu filho a mesma coisa até ele aprender? Você entendeu como você sai do tapete para a vida? Sim, a pancada na cara isso. Da minha geração. Não é só sua, não. De várias outras. Até da nossa. Tá tudo tão corrido. Então, é aquela coisa, tudo é por repetição. Não venha me falar que você tentou fazer yoga se você fez um mês e não repetiu. Agora foi uma direta. Toma. Da minha cara. E assim, olha só, tem algumas premissas do yoga, tá? Tapas. Sabe o que significa? Tapas. É uma coisa que você vai dar um tapa em você. É esforço sobre si mesmo. Isso é uma palavra em sânscrito, que é uma das premissas do yoga, que a gente utiliza. Tapas é esforço sobre si mesmo. O que significa isso? Tá na preguiça? Tá frio pra caramba, mas você tá na preguiça? Cadê o seu esforço sobre si mesmo para fazer aquela prática? Pensa de como você vai sair nela. A gente usa tapas. Eu sempre uso um tema de aula, porque eu trago a filosofia junto com a prática. Então, eu sempre escolho um tema de aula por mês.
E eu leio textos também no meio da minha prática. Né? Então, tapas, esforço sobre si mesmo. Eu vou trazer textos relacionados ao seu esforço pessoal, da sua vida, para dentro da prática e dali para fora. Então, como que posso falar que é atividade física? Não tem como, né? É um aprendizado. Outra coisa, a ahimsa. A ahimsa é não violência. É uma outra premissa do yoga. O que é uma não violência? Não é socar alguém, é não violência do olhar. É não violência do ouvir. É não violência de bater, de física. Hoje eu não assisto mais TV aberta. Aliás, eu não assisto mais TV, tá? Nem série. Eu tenho uma TV enorme lá em casa que são meus filhos. Por quê? Porque eu não quero alimentar meus olhos com violência. Porque eu não quero alimentar meu ouvido com violência. Então você começa a perceber que se tem alguma pessoa que está sempre te ferindo ou falando alguma coisa de você, na hora que você começar a fazer yoga com constância e ver que a filosofia de vida vai ser o seu norte, aquela pessoa sai da sua vida naturalmente, porque você vai afastá-la de você. Sem perceber. Sem perceber. Você entende o caminho da plenitude? Você entende? Isso me lembra até um pouco de estoicismo, sabia? Me lembra bastante, inclusive, estoicismo. Pra quem não conhece, procure aqui no YouTube, você vai achar muitos vídeos sobre estoicismo. E eu cresci, eu falo que o meu pai é estoico. É impressionante. Ele é um homem estoico. E eu não sabia disso até eu começar a ver vídeos sobre estoicismo. E é uma filosofia, né? É uma filosofia, uma linha de pensamento que eu acredito que tenha muito do que a gente está falando aqui. Então é muito interessante a gente ver isso sendo aplicado com idosos, que você falou. Sim. Eu até fiquei pensando aqui agora, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica. Eu recebia muito lá no projeto. Eu imagino. Imagina a diferença que faz, porque assim, mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas não conseguem, muitas vezes, esse olhar interno. É uma prisão. Elas não conseguem. E aí, com o começo dessa prática, as que você já atendeu, já foram suas alunas, eu acredito que tenham expandido o olhar finalmente. Ou não. Ou foram embora. Ou foram embora. Não aguenta. Né? E para isso que serve também o apoio da assistente social, né? Não adianta nada, porque também a gente tem que assim, tomar muito cuidado, professor de yoga, que a gente tem que deixar bem claro que a gente não é o psicólogo. Sim. Que isso a gente acaba até meio que acabando fazendo esse papel e não é para fazer. Sim. Porque vira uma intimidade. O psicólogo e o psiquiatra, né? É o que você falou. Você teve a indicação do psiquiatra para fazer isso. Quando você começou, você se sentiu ali numa situação, ele te deu alta dos seus remédios. Sim. Então, é um processo em conjunto de vários profissionais. Sim. O professor do yoga é mais um profissional que está trabalhando ali junto. Mas como você recebe os seus alunos eles vão começando a se abrir ali no tapete para você, a primeira pessoa que ele vai procurar é você, professor. Né? Então, nós profissionais, a gente tem que saber até onde a gente também pode caminhar com isso. Porque ali eu estava respaldada pelo projeto. Sim. Certo? Sim. E no meu dia a dia? E na minha profissão, eu comigo mesma? Né? Então, várias vezes a gente também tem que ter esse discernimento de falar assim, não sou psicóloga. Mas com cuidado, com zelo, com um olhar genuíno e encaminhando essa pessoa para um especialista. É isso. Né? Do se colocar no lugar do próximo. Então, você entende que o yoga é uma coisa de você tá bem, faz o bem para o outro tá bem, e é uma expansão. É muito doido, né? É uma energia, não é, gente? É uma coisa assim, tipo... Eu tô até mais calma. Eu cheguei aqui super nervosa, querendo destruir meio mundo. Eu tô até mais calma, você tá vendo, Ana? Tá trazendo uma paz esse quadro. Ela trouxe uma nuvem branca, fofinha, sabe? Trouxe flores, trouxe... Entendeu? Ela trouxe toda uma aura, assim, ó. Uma energia explicar. que a gente tava obrigada. precisando neste canal.
A equipe aqui tava todo mundo... Sabe os Minions roxos? Que ficam... Isso foi sensacional, A gente tava verdade. assim. A gente tava assim. A gente não, né? O Felipe não. O Felipe, Ele é sempre zen. O Felipe, ele deixa a gente nervosa porque ele é zen demais, entendeu? Então é o seguinte, o Felipe, ele é o nosso ponto de estresse sempre. Porque a gente tá estressada e a gente... sem fundo A gente de espera, desabafo. a gente espera que o Felipe, Todo tipo, mundo- reaja. Tipo, fala alguma coisa! Aí ele, não, vai dar tudo certo. Eu não preciso disso. E você tem alguma válvula de escape, Felipe? Para Acho isso? que tenho. Acho que eu tenho. Ele tá tudo certo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. É a forma que a gente pensa mesmo, sabe? É a forma como a gente administra as nossas sensações. Isso é lindo. E assim, eu sou uma pessoa que eu percebo muito quando eu chego no lugar, né? Hoje eu percebo muito a energia do lugar, né? Então eu sei que aqui é um lugar que todo mundo é muito dinâmico, né? Então assim, todo já... Olha o que ele fala, cheguei aqui, ela tava lá, bate-papo, já conversando, isso aqui, nada. Mas porque as pessoas chegaram perguntando, né? porque Elas assim, vieram perguntando. A sua energia atrai as pessoas. Então. A sua energia atrai Por as isso pessoas. eu tenho que tomar muito cuidado. Porque às vezes, quando eu vejo, eu chego em casa, me dá um cansaço. Sabe aquela coisa assim, da energia vai... Nossa, é verdade, te carrega também, né? Dependendo da aula, dependendo da prática, nossa, eu chego em casa que parece que eu levei uma surra, quando minha mãe falava que eu levei uma surra de pau. Assim, tô cansada. Então, assim, eu tenho também as minhas coisinhas lá pra, né, não vou falar que eu só acredito só no yoga em si. Eu estava muito distante da minha parte espiritualizada, né? Porque eu acho que é importante cada um ter uma parte espiritualizada. Então, agora eu estou me encontrando em várias questões da espiritualização, que eu acho que cada um tem que ter alguma coisa, sabe? O yoga não é uma religião. Então, agora, com essa demanda que eu tenho e da minha sensibilidade, das pessoas virem, eu fico muito cansada também, sabe? Eu tenho essa energia muito, assim... Tem que tomar cuidado com isso. E aí agora Até pra não adoecer. aí agora eu ando procurando subsídios para isso, sabe? Essa parte espiritual mesmo, como eu vou me alimentar. Isso serve para todo mundo, não é só o yoga. Yoga não é a cura universal, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ter de tudo. Então, por exemplo, eu sou pianista clássica, né? Eu estudei piano 15 anos. Eu acho que eu tenho que ter uma espiritualidade que estava guardada, eu estou começando a resgatar agora depois de muitos anos. Eu acabei de passar na seletiva da escola de choro, né, para tocar um instrumento de percussão. Eu acho que a gente tem que se reinventar em várias questões. Tudo que você tiver vontade, e isso foi o yoga que me proporcionou. Foi abrindo portas para as coisas que você realmente gosta de fazer e tem vontade de fazer. Por que não? Se você quiser ter 3 profissões, 4, 5 profissões, por que não? Você não precisa ser engessada numa coisa só. Entendeu? Então, assim, isso é muito lindo, de você conseguir fazer de tudo um pouco e estar feliz e preenchida com isso. Então, o yoga está me trazendo muito isso, de coisas adormecidas. Que a minha psicóloga de trocentos mil anos atrás montou uma tabelinha para mim, falando que tinha que ter um equilíbrio da religião com o entretenimento, com o trabalho, que se tiver desequilibrado, você não tá bem. E é verdade. Hoje, eu entendo. Hoje, tipo, caramba, era verdade. Depois de 10 anos, eu entendo. Que é verdade, porque agora eu tenho várias facetas. Muitas estão preenchidas. Tem algumas vazias que eu tô tentando preencher agora. O corpo humano é maravilhoso. A gente tem uma potência gigantesca dentro da gente. Né? Então, eu tenho outros cursos. Eu tenho um curso de respiração conectada, que é um outro assunto, tá? Eu faço terapia do renascimento, eu aplico terapia do renascimento, que trabalha com uma respiração conectada. O que é terapia do renascimento? Calma Isso aí. é outro assunto, gente. Vamos com calma, porque eu fiquei curiosa, eu sou curiosa, então eu preciso perguntar, porque eu não consigo... Jogou aqui, eu não tenho como, não dá pra passar. Vamos voltar só o que eu quero saber. O que é uma terapia do renascimento? Já fiquei curiosa. Você induz a sua respiração por 1 hora, para você acessar estados não ordinários de consciência. Então, vamos supor aqui... Jesus amado, 1 hora. Uma Stephanie. hora.
Desafio a ficar 20 segundos induzindo sua respiração. Cortado isso, gente. Céu. A terapia do renascimento, ele o que é? Você vai ativar através de uma respiração lenta e profunda, não é rápido e profunda, tá? Eu começo você com um estado de relaxamento, depois eu vou induzir uma respiração lenta e profunda, e ela vai ficar um pouquinho mais rápida e profunda, mas pensa que você vai fazer isso durante 1 hora. É tempo. Tem, pra mim Chega 1 hora, dos 10, 15 primeiros minutos, você tem uma dificuldade de permanecer nessa respiração. Óbvio, por quê? Porque é o teu corpo físico cansando, tá? Só que a gente tem uma energia dentro da gente que chama energia vital. A gente vai ativar essa energia vital. A gente vai ser respirado pela respiração. Gente, isso foi filosófico. Quando você passa os 15 primeiros minutos, que é difícil, com essa respiração conectada, inspira profundo e exala profundo um pouco mais rápido, assim. Pensa você fazendo isso, 1 hora. Quando você passa os 15 minutos, você vai começar a sentir... Como se o corpo já tivesse algumas... preparado. Não, você vai começar a sentir... Naturalidade? Não, você vai começar a sentir alguns sintomas, né? Que são as barreiras que a gente fala de energia que você precisa ultrapassar. Sua mão começa a ter contração involuntária. Gente, achei isso muito interessante. Tipo, peraí que Isso é um outro assunto, tá, mas cara? Isso não tem nada a ver com yoga. Eu tô adorando. Vamos manter só um pouquinho aqui, tá? Peraí que a gente já volta pro yoga. Peraí, conta mais. Quando você vai ultrapassar as barreiras de energia, você tem algumas sensações. O que é essa sensação? Você pode chorar, querer chorar. Você pode ter contrações involuntárias das mãos mesmo, assim. Entorta tudo, entorta a boca, entorta a mão, entorta a pé. Como se fosse uma cãibra. Exato, né? E aí você ultrapassando essas barreiras de energia, aí você entra no fluxo da respiração. E aquilo vai embora. Aí, tudo vem à tona. Traumas. Tudo vai ser trabalhado nessa respiração. Choro. Tem gente que tem visões. Gente, que loucura. E isso é um novo tratamento hoje. Sabe quem que usava isso? Freud. Cadê a Andréia Vermont essas horas, gente? Freud usava técnicas respiratórias profundas para os seus pacientes. Caraca. Para tirar... Eu quero fazer isso. Então, acho que vai ser muito eu vou abrir a interessante. agenda. Vou abrir a agenda agora no mês de junho. Agora! Gente, vou deixar. O Fê vai deixar o arroba aqui Tá todo embaixo mundo pra convidado. vocês. Vocês estão convidados a ir lá chorar junto comigo. Vamos destravar nossos traumas. Mas isso é um outro assunto que não tem nada a ver com yoga. Mas assim, o que me fez legal. ir para esse assunto? O que me fez ir para a respiração conectada, que a gente fala que é o Prana Breathwork, tá? Foi justamente as minhas crises de pânico. E quando eu comecei a ter uma intimidade com os pranayamas do yoga, com as técnicas respiratórias, eu vi que aquilo poderia se aprofundar um pouquinho mais. Que estava ainda muito raso. Falei, não, vou atrás disso. Porque o que é a crise de pânico? Você sabe o que é a crise de pânico? Não. É a respiração descontrolada. Você inspira mais do que você exala. Você não solta o ar. Você mais enche o seu pulmão de ar do que exala. Aí te dá crise de pânico. Aí você acha que está faltando ar? Na verdade, não está faltando ar. Está sobrando ar dentro de você. E aí você precisa exalar aquilo. Então, às vezes, quando você está em crise, eu tinha uma crise por semana de crise de pânico. Nossa. Eu vivia com uma listinha na minha bolsa, eu tinha que inspirar 4 vezes e exalar em 8. Inspira em 5, exala em 10. Aí quando você tinha crise de pânico, você pegava essa listinha. E eu tinha que ter um hiperfoco, porque a crise de pânico te deixa desnorteada, né? Você passa mal, tem frio, você começa a transpirar, você acha que você vai morrer. É um medo iminente da morte. E aí você tem que ter um hiperfoco. Ou você conta os tijolinhos e tenta fazer a respiração. Um hiperfoco. Quantas bolachinhas tem aqui? Quantos rachadinhos tem aqui?
Seria algo pra te tirar a atenção da sua respiração, do seu pânico, e vai fazendo a respiração. Inspira em 5, exala em 10. É fácil? Não. Leva 7 minutos uma crise de pânico. Pensa. É a vida. Pra quem tá na crise, né? É uma vida. Né? E aí eu senti essa vontade. Falei assim, não, se a questão toda é a minha respiração, que eu tinha pânico, eu preciso conhecer o meu pânico. Que é o cerne do problema. É o cerne da questão. Aí eu fui procurar esse curso. Com muita preparação psicológica. Eu fui na minha psicóloga. Falei assim, eu preciso acessar a respiração conectada. Você tá louca? Eu vou fazer o curso de formação. Gente, ela foi longe. Ela começou Eu fiquei lá atrás, fez 4 aulas de yoga, de repente ela já tá... Em 5 anos eu já tô nisso. Já daqui a pouco ela vai juntar junto com a psicanálise, a respiração, a yoga. Você vai ver lá, vai ser um negócio na sala dela ali super... Vai ser a mesma coisa. Vai ser uma super sessão. E aí eu passei mês de novembro inteiro em Floripa. Deixei meu ex-marido doido, porque tinha os meus filhos, tinha toda uma logística para fazer o curso. Você cuida um pouco aí. Para fazer o curso. E fiz o curso. Fiz 10 sessões de respiração conectada. Mas e qual é o resultado disso? É você conhecer os seus traumas internos? Seria isso? Não conhecer os seus traumas internos. Você vai liberar e aí você vai ter uma amplitude, uma visão macro do mundo. Sabe assim? Você não vai ter essa pilha, sabe? Assim, que nem vocês estão agora, sabe? São vocês aqui. O ambiente ele pode estar caótico. Mas você vai estar enxergando aquilo com outros olhos. Como se não fosse você ali no sentimento. Não, você você vai estar tomando. Você está vendo de fora. Você está vendo de fora. Não, como que eu posso fazer para trabalhar aqui hoje da melhor maneira possível? Como que eu vou administrar essa minha emoção hoje? Te traz isso. Caracas, que legal. Te traz isso. Isso é plenitude. Ouviu? Ouviu? É isso. É difícil. Eu não vou falar pra você, você é uma pessoa calma, você não fica... Não, eu fico nervosa pra caramba. Você quer ver uma pessoa nervosa quando eu tenho que lidar com meu filho mais novo na teimosia dele, entendeu? Como o assunto é filho, o rolê é outro, né? Então, assim, às vezes os filhos tiram a gente da casinha, né? Mas não, depois eu sento e falo, não, essa não sou eu. Não sou desse jeito. Meu filho precisa de mim da melhor maneira que eu posso entregar para ele. Então, assim, ele não pode me ver assim. Porque ele é eu sou espelho dele, né? Sim. Então, como é que... E todo mundo, você é o espelho de todo mundo. Vocês não falaram para mim que a minha energia, tal. Você tem que trazer isso. Quem é você? Né? Pro outro também, né? Não que você vai dar importância a isso, mas isso é o todo. E o todo envolve pessoas. Não é só o mundo fora, a natureza e tal. Porque você é a natureza. A gente se distanciou muito da natureza, né? Mas a gente é o quê? Da terra a gente veio, pra terra a gente vai voltar. É isso. Agora, calma. Deixa eu voltar pro yoga, senão as pessoas vão me matar aqui. O que é hot yoga aí? Qual que é a diferença Não, calma aí, deixa só pra Tinha eu não... outra? Só pra eu não me perder aqui. Calma aí, que as pessoas que querem ministrar... Eu não sei se é ministrar a palavra. Querem fazer o curso de formação do yoga. Sem ser especializada, por exemplo, que a gente já vai falar dela, que é o hot, as outras especialidades que fala. Seria Sim, isso? as outras linhas, né, que a gente fala. Eu gostei muito, eu também comecei, me interessei, quero fazer o curso. Existe cursos mais indicados, cursos que não são tão indicados, existe um caminho correto a seguir. Como que é feito para você virar uma profissional dessa área? Primeira coisa, entra no site da Aliança do Yoga. Lá vai ter todos os profissionais competentes e capacitados e que têm uma graduação, que têm um registro da Aliança do Yoga, que estão aptos a formar profissionais. Então, se não tiver dentro do site da Aliança do Yoga, esquece. E aí lá vai ter várias linhas. Vai ter Hatha Yoga, Hatha Vinyasa, e lá vai ter apresentação de cada profissional. Esse hot yoga que o Fê falou também? Provavelmente tenha. Sim. Provavelmente tenha. Depende, porque a Aliança do Yoga, mesmo que tenha o Hot Yoga, desde que tenha as premissas e seja dentro da filosofia de vida do yoga, vai estar lá. Sim. Tá? Agora, a diferença do Hot Yoga, né?
O hot yoga é feito numa sala quente. Tá? Então, assim, tem algumas ressalvas. Jesus. Tá? Você tá na sauna. Isso depende muito de professor para professor. Deixa eu só perguntar uma coisa. Esse hot yoga pra maior 18 do que eu tô pensando? Ou é o hot yoga só num lugar quente? Num lugar quente. Não tem nada de hot pra mais hot, se você tá me A entendendo. não ser que você esteja falando de massagem tântrica ou... Então, eu só quero entender se a gente tá falando de hot, porque eu não conheço, né? O hot yoga yoga é um lugar quente. quente, Não uma quer sala dizer quente. que as pessoas estão lá nessa, tipo, massagem tântrica, tem nada a ver uma não. coisa com a outra. Ah, tá, porque às vezes eu tô aqui falando hot yoga de inocente, e não tô entendendo direito o que é, né? Não. Hot. Que se bem que... Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Não, por favor. Tá vendo? A gente tem uma prática de Kundalini Yoga, em que pessoas fazem algumas práticas de Kundalini para acessar essa parte da energia vital. E tem gente que entra, que tem orgasmos com essa prática. Mentira. Opa. Para. É igual falam do Tantra, né? Que é uma Tantra massagem Yoga, que é o Tantra único também. que tem. É o da massagem. É o da Não massagem, não tem tem nada. disso. Tem alguns É uma pontos. massagem, uma respiração. É, tem Com gente que banaliza respiração. o Tantra, né? Mas Tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem gente que banaliza o Tantra, mas é só uma massagem, mas dependendo do ponto, você ativa completamente o seu órgão sexual. É uma coisa muito louca, assim. Eu não tenho barganha nem conhecimento, mas conheci uma menina que numa prática de Kundalini Yoga, ela estava atingindo quase com orgasmo, ela teve um aneurisma. E Meu ficou Deus! em coma por 7 dias. Gente, que bizarro isso. Então, assim, são práticas sérias. Então, você tem que ter muita consciência da energia que você não tem ideia do que você é dentro de você. A energia vital, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. A gente não conhece o que a gente tem dentro da gente. Eu e a Ana chocadas com essa informação. E você, Cado, eu tenho certeza que também está chocado. Ela começou a sentir um calor gigantesco, um calor que foi vindo pra cabeça, foi subindo e aquela foi passando mal. Começou a passar muito mal, muito mal. Quando foi ver, ela teve um aneurisma. Ela teve e ficou em coma. E ela estava numa prática de Kundalini, numa prática respiratória de Kundalini. Eu não sei como funciona, mas ela fez o curso comigo do yoga adaptado. E justamente, ela contou essa história e eu fiquei, hã? todo mundo fez a mesma cara. Mulher, você fez o quê? Na verdade, eu tava quase acessando, assim, ela começou a sentir um calor que veio de baixo, do baixo ventre, foi subindo, foi pra cabeça. E aquilo Apagou. passou mal demais. Então, Gente, a tem gente tem que saber lidar com, coisas que tem que ter um profissional perto. Você tem que saber com que você tá mexendo. Você tem que ter uma pessoa que entenda, que estude muito isso. Não é qualquer profissional. Respondendo aquela pergunta, pelo amor de Deus, vá num site de confiança, Aliança do Yoga, vai te dar 1000 pessoas lá com credenciamento correto para seguir. Gente, eu tô Com chocada. propósito, né? Eu juro que eu ainda tô chocada na última informação. Eu tô aqui olhando pra você pensando, a mulher... Gente, Ana, como que faz um negócio desse, Ana? A pessoa tava ali nos Imagina, exercícios. 7 dias depois falando, gente, onde é que eu vim parar? Eu tava meditando agora. Onde é que eu fui? Estava meditando. E ela conta essa experiência. Ela contou, que ela falou que foi uma coisa assim surreal. Ela olhou, falando pra gente, ela assim, dá pra acreditar. Eu falei, não. Caracas. O hot yoga é feito numa sala, uma sala quente. Quente. Ressalva, tá? Não tô aqui pra criticar o hot yoga. Estou aqui pra fazer a pessoa pensar que o yoga já é uma prática de expansão articular. Quando eu inicio minha aula, eu já dou um aquecimento articular. Né? Já dou uns exercícios articulares. Qual que é a intenção dos exercícios articulares? Aquecer o corpo.
Quando você começa a mexer punhos, rotação de pescoço, rotação de tornozelo, rotação de joelho, o seu corpo, ele já por si só, ele vai aquecer. Ele vai te preparar para a prática do yoga, que tem muita expansão articular. Para que, te pergunto, para que uma sala quente para expandir mais? E uma pessoa que tem hiperextensão articular, numa sala quente, que já está com uma articulação expandida, se não tem um músculo forte, o que vai acontecer? Vai sair do lugar. Vai lesionar. O yoga lesiona, gente. Outro mito. Falar que yoga não lesiona, lesiona. Então tem que ser muito sério. Eu vou fazer uma flexão lá, que é o chaturanga que a gente fala. Tem passos para você fazer uma flexão do ângulo de 90 graus. Tem passos para você conseguir fazer uma prancha. Então, você ir numa sala fechada a 40 graus, que você já tem uma prática, que fora de uma sala quente já tem uma alta expansão articular, para que você vai utilizar de uma sala quente para expandir mais a articulação? É desnecessário. Isso me preocupa com pessoas que são iniciantes, que não têm uma musculatura definida, e não tem uma musculatura definida para você... Porque sai ombro do lugar. Distende virilha. E aí não sabe por quê. Aí o yoga lesiona. Entendeu? Poxa, mas olha só onde você foi. Não, né? E aqueles professores que estão lá, por exemplo, que é um estúdio super famoso, tem as salas quentes. Quantidade de aula que aqueles professores dão. Não tenho nada contra, mas... pra que uma sala quente? O yoga não é físico, não é pra você suar. Existe a promessa de emagrecimento, não existe? Também. É tipo um combo. Também, é um combo, não é? Eu não Yoga entrei. Fitness. Não, é que é meio pleonasmo, já é... Não, mas Então, tem yoga assim, pra você ficar mais dele. Eu vou ver uma coisa aqui. Sabe quem que tava usando bastante? Tem uma escola, que foi uma das primeiras escolas de yoga que tem, que tava usando bastante... tava falando yogas para executivo. Cara, yoga é para todo mundo. Yoga para executivo. Essa é mais cara, gente. Essa é a mais forma de cara. venda, Ela né? estava na Aliança do Yoga, a Aliança do Yoga retirou ela. Não tá mais fazendo parte do site. Não faz muito sentido também, né? Nenhum! Pra quê? Formar executivo? Professor... Oi? Prática de yoga é prática de yoga, gente. Não é porque tem menos tempo, tem mais tempo, você tá lá pra se doar. Quer ver? Tem um aplicativo, quando eu resolvi fazer... Não vou falar o aplicativo. Quando eu resolvi fazer o yoga... Você viu que a boca ficou aberta pra sair o ar, né? Mas falei o yoga. E aí eu fui lá e tinha, assim, vários tipos. Tem. Yoga dia a dia. Yoga... Como que é? Yoga intenso. Yoga 20 minutos. Yoga 1 hora. Yoga não sei o que. Tinha vários. Yoga junto com pilates. Não era pilates. Enfim. Então, às vezes, a pessoa fica meio perdida. Sim. Quando fala, nossa, mas tem tantas linhas. Tanto... Por onde começo, né? Às vezes a pessoa também fica com essa. Vai um pouco... se pergunta assim, como que você gostaria de estar praticando um yoga? Um yoga que te faz ficar mais numa postura de permanência? Ou um yoga que te faz mais ir num flow de movimento? Isso já é uma coisa importante. Porque se você é uma pessoa que vai lá ficar parado na postura, tal, é o Hatha. O Hatha é o yoga mais parado. Tá? O Hatha é o mais antigo, né? É o mais antigo. E aí, depois, vem também tem o Iyengar Yoga. O Iyengar Yoga são posturas através de... que usa bastante props, blocos, que é alinhamento postural. O Iyengar é muito legal também, yoga. Então, essa coisa do yoga 20 minutos. Você sabe o que é o yoga 20 minutos? Se você tá sem tempo para fazer nada, vai lá, faz 3 saudações ao sol A e 1 B. E faz uma técnica respiratória e já fez yoga. Quando você está sem tempo de nada, entendeu? Para falar que não vai fazer, senta lá, faz seu exercício articular, faz uma técnica respiratória, faz 3 saudações ao sol A, 1 B, senta,
Respira, vê como que tá o seu fluxo de energia, porque ele vai voltar. Pronto, deu 20 minutos. É isso. Se você não tem tempo, mas o legal é fazer uma prática completa. Então, pode ter, tem. É até legal que tenha, né? Mas é bom entender que não é uma prática completa, mas traz um movimento do yoga, pelo menos, para você. Se você não tem tempo. Mas o legal é você ter este tempo para você. Aqui, consegui abrir. Então, mas, gente, já deu... Já deu, né? Ai, meu Deus do céu, foi maravilhoso! Quer mandar aí uma dica final, um recado final pro pessoal sobre o yoga, sobre sua profissão? A cereja do bolo pro pessoal, meu né? Deus. Como que a gente pode praticar no dia a dia? Fique à vontade. Essa câmera é sua, mande o seu Ai, recado meu pro Deus, pessoal. agora é difícil. O yoga é para todo mundo. Convido a todos a experienciar o yoga, porque ele é sensacional. Eu acho que tem vários lugares aí, praças, que vira e mexe. Alguns professores muito legais estão dando aulas de final de semana. Eu também proponho uma aula experimental. Então, quem quiser vir comigo para experimentar a prática do yoga, o que eu garanto que vocês, a partir do momento que fizer uma prática, nunca vão se arrepender de ter feito. Sempre vão querer para uma próxima prática, sabe? Então, procurar um profissional sério. Se tiver com dúvida, entra no site da Aliança do Yoga. Lá vai ter vários profissionais, né? Mas tenha um pouquinho de experiência do yoga na sua vida. Vale a pena todo mundo ter. Porque não é só uma questão de construção de posturas. O yoga não é para mim. Tem várias linhas. Então, tem yoga parado, tem yoga um pouquinho mais rapidinho, tem yoga restaurativo, que é só relaxamento. Então, não tem como não falar que não vai fazer uma prática de yoga, entendeu? Eu ia adorar fazer um restaurativo. Eu tenho certeza que eu ia dormir. Ia ser uma maravilha, ia ser o melhor sono da minha vida. Olha, vou pedir pra você mandar seus beijos, seus abraços pra sua galera. Fica à vontade, essa câmera é sua. Manda um beijo, abraço pra todo mundo. Não esquece de ninguém, hein? Porque o pessoal depois briga, viu? Eu quero mandar um beijo, um abraço para os meus filhos, primeiramente, né, que são meu porto seguro, e para todos os meus mestres que estão comigo nessa jornada. Então, as minhas práticas eu faço com os meus professores ainda. Eu tenho uma barganha também de amigos, então toda essa sangha são pessoas que se unem em prol de um bem comum, né? Eu agradeço você, Stephanie, o pessoal que está aqui, piamente, aos meus mestres, professores Camila, Anitta, meus professores, parceiros, amigos também, que estão sempre junto comigo na jornada, as ações sociais também, as pessoas que me permitem estar participando de ações sociais, que eu acho que isso é importante, né? Então, todas essas pessoas de engajamento com ação social, eu agradeço pela oportunidade e por estar aqui com você. Acho que não tem muita coisa para falar. Eu quem agradeço, em nome aqui, meu nome, do Fê, da Ana, eu agradeço muito que você tenha vindo. Agradeço que a Érica Nossa, foi maravilhosa. Muito obrigada por ter indicado, porque foi assim, é uma profissão que eu falei, caramba! É claro, por que não vamos entrevistar? Porque é o que a gente fala. É tanta coisa que a gente pode saber de cada profissão e eu gosto muito disso nesse quadro. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Pra você que assistiu o vídeo até agora, não esquece de deixar o seu like. Coloca aí nos comentários o que você achou do vídeo, suas dúvidas. É óbvio que a rede social da nossa convidada está aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo Profissões. Um beijo e tchau!